Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, mais uma semana também, segunda-feira, que já começa com notícias aquecidas aí, Brasil afora, né? Inclusive dentro dos destaques aqui do Agrodebate dessa segunda-feira, dia 9 de junho. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio para você que nos acompanha no canal AgroPlus ou também nas plataformas digitais. Meus amigos, vamos aos destaques do programa de hoje. Como eu já falava, tem notícia aí que aqueceu o mercado e uma dessas notícias é mais um caso de gripe aviária confirmado no Brasil, dessa vez no estado de Mato Grosso, por bem que essa notícia se trata apenas de uma ave não comercial, né? Uma ave de criação doméstica para subsistência, então os problemas são menores, quase ínfimos aí. Vamos falar mais um pouco sobre isso, vamos falar sobre as medidas que o Ministério da Agricultura toma, o INDEA, no caso de Mato Grosso, tomando já também para resolver esse que é um problema pequeno por hora. Seguimos falando sobre isso. E outra notícia que aqueceu e demais o noticiário brasileiro nessa segunda-feira foi mais uma vez o anúncio do IOF, né? Que o governo decidiu substituir o decreto do IOF, que deu o que falar nos últimos dias, depois do anúncio dessa nova alíquota do imposto sobre operações financeiras, e que agora parece que o governo decidiu tomar algumas medidas depois de não ter, da população brasileira não ter recebido bem essa notícia do IOF. E aí tem muita coisa para a gente desdobrar em cima desse assunto. Tem bancada ruralista, inclusive, que já se manifestou contrária. Quem disse isso foi o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion. Ele disse: a gente simplesmente não pode aceitar essas informações a respeito das LCAs. A gente vai tentar entender o que são essas LCAs, as LCIs que estão envolvidas nisso tudo, o que é que muda nessas proposições, né, que por enquanto são proposições por parte do governo para mudança. Então, fica conosco, é 1 hora de debate agro. Para ajudar hoje, é a dupla de 2. Seu Bianco chega aqui para me ajudar, ele que é especialista em negócios e com certeza vai contribuir muito. Seu Bianco, entre essas medidas, só para a gente dar uma pincelada por aqui, entre essas medidas novas aí do IOF, tem uma delas diz respeito a um negócio que a gente sempre fala por aqui, que é a redução de gastos primários. Está em quarto lugar aqui, daqui a pouco eu vou falar as 4 proposições. É uma nova reunião para discutir redução de gastos primários. Esse é um bom primeiro passo aí a ser tomado pelo governo para tentar equilibrar as contas nacionais. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Fazer o dever de casa, é você gastar menos do que, ou pelo menos gastar um pouco menos. E o governo está gastando muito. Então, mas isso aí não foi o Haddad que sugeriu. Eu acho que isso aí é pressão, pelo menos, dos deputados, do pessoal do Congresso, porque tem que ter alguma coisa para, vamos dizer, não é só simplesmente você taxar e taxar. Tanto é que o Haddad, ele chegou, nos comentários dele de ontem, o que é que ele falou? Ele falou que as novas regras seriam uma compensação por perdas que ia deixar de arrecadar. Mas se o IOF agora foi aumentado nessa taxação de agora, como que é uma perda? Como que está perdendo tanto? Eles disseram que iam taxar um valor altíssimo e que queriam arrecadar muito, mas não está que é definido já. Então eles já colocam essas palavras para que a gente, como consumidor, a gente vá se acostumando que o governo está perdendo, ou o governo está deixando de arrecadar. Simplesmente eles queriam fazer um decreto, ou fizeram um decreto que supostamente iriam arrecadar muito.
Então, às vezes, eles te levam a você pensar erroneamente, né? Tem muita coisa para a gente destrinchar dentro desse assunto, então acho que vai tomar grande parte do programa de hoje. Então, se você quer tentar entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, pode ficar conosco e não se esqueça, você pode interagir através do nosso WhatsApp que aparece na tela, escaneie o QR Code que está aí, que você já vai direto para um bate-papo aí no WhatsApp, no número do Agrodebate que está na sua tela. Anota aí na tua agenda, converse conosco, mande sua mensagem. Estamos esperando a sua interação por aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o convite para você. Vamos debater o agronegócio? Seu Bianco, uma notícia que a gente começa o programa hoje falando sobre gripe aviária, né? A gente está conversando quase todos os dias sobre esse assunto por aqui. Na semana passada, a gente noticiou que não tinham nem mais casos suspeitos e agora aparece um caso confirmado de gripe aviária, dessa vez no estado de Mato Grosso. A boa notícia é que é numa galinha doméstica para subsistência, não é no caso de uma granja comercial, por exemplo, que faz preocupar. Mas o que deixa o produtor preocupado é que tem aves por aí contaminadas. O produtor rural, não somente mato-grossense, eu acho que até existe para o produtor rural de aviários, né? Quem tem aviários, é mais ou menos uma regra nacional aí para estrutura, como deve ser, as lonas, a contenção, isso e assado. É uma regra meio que geral, não é exclusiva de Mato Grosso. Como é que o produtor rural mato-grossense está num momento como esse? Jussa, nas granjas comerciais está muito bem definido. O que é que a população mato-grossense ou brasileira tem que levar muito em conta? Se a pessoa quiser criar aquela galinha dela, por ser uma galinha caipira, por ser até pode criar isso, porém esse não é o momento para se criar isso. Eu penso que poderia se agora nesse momento deixar. Por quê? Vamos nesse exemplo aí que você deu de essa gripe aviária que está hoje nessa cidade de Campinápolis, é isso, né? Isso, Campinápolis, no leste mato-grossense. O que é que acontece com isso daí? De repente, isso aí pode, em virtude de uma ave doméstica, pode levar isso para os quatro cantos do estado ou do país. E isso daí trazem prejuízos enormes para toda a economia, não é só para o estado, não é só para os granjeiros, não é só para quem produz essas aves. A economia total disso será afetada. Então, compete também a nós a consciência de que hoje não é o grande momento, não é um momento para você ter essas aves domésticas. Então, pessoal, tentando, para a gente não se alongar muito, tentando que as pessoas evitem hoje o momento de se ter criado principalmente essas aves domésticas, para quê? Para que não se corra o risco muito maior de repente, ficar no país inteiro isso. Né? Só desviando um pouquinho para trazer um dado para voltar para isso, a queda, vamos de números, nas quedas nas exportações, o número foi menor que 2%. O senhor falava de impacto aí na economia, né? Mas isso no caso de um momento desenfreado. A gente tem aí um caso isolado no Rio Grande do Sul, em granja comercial, porém a gente está vendo outros casos, assim como já aconteceu não somente no ano de 2025, 2024, 2023 e todos os anos, diagnósticos de aves, porém aves silvestres, aves domésticas, não no caso de granjas comerciais. Agora, falando de medidas sendo adotadas pelos órgãos de inspeção, o INDEA está inspecionando essas propriedades num raio de 10 quilômetros
e realizando um abate sanitário. Ele, que é um Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, né, já está adotando essas medidas sanitárias que são necessárias depois da confirmação desse caso na cidade de Campinápolis, que aconteceu nesse domingo, dia 8. Conforme a nota do Ministério da Agricultura, o MAPA, o foco da doença está fora das regiões de produção avícola industrial do estado. Os agentes do INDEA já se deslocaram para o município para fazer essa inspeção em todas as propriedades em um raio de 10 quilômetros do local afetado. Também estão sendo adotadas essas medidas aqui, seu Bianco. Estabelecimento de uma barreira sanitária na propriedade afetada para impedir o trânsito de animais, materiais e equipamentos potencialmente contaminados, o abate sanitário de todas as aves existentes no local e a desinfecção completa da área contaminada. Isso para o produtor rural que é de granjas comerciais, isso aqui é algo diário para ele, né? E aí para o produtor, esse que tem, não é julgando quem tem uma produção em casa, mas é um risco, né? É um risco e de repente você não fica só no risco da tua casa. Pode ser um risco para o município, para a região, para o município, para o estado, ou até para o país. Olha bem aí, vamos dizer, nessa região aí, ou esse produtor rural. Beleza, ele tinha a galinha, né? Aí toda a propriedade dele serão abatidas, todas as aves dele. De repente ele tinha lá até um papagaio lá de seus 10, 15 anos lá, de estimação, de coisa. Foi abatido, não tem. Pelo menos dentro da propriedade dele, todas as aves foram abatidas. Na região de 10 quilômetros, faz-se esse raio se cerca tudo e vai se monitorando. De repente vai ser abatido tudo que tem nesse raio dos 10 quilômetros. Então, se não conseguir cercar a gripe aviária ali, restringir aquele determinado local, de repente isso se espalha para todo um estado, um município, um estado e assim por diante. Você deu o exemplo também que apenas 2% foram baixados os preços, o volume de venda de exportação, né? Só que agora, Jossan, vem a briga daqueles países que eles são, entre aspas, ninja em negociação. A China, por exemplo, não está aceitando negociação nenhuma do Brasil com a estadualização, né? Vamos dizer, quase todos os outros países estão aceitando que fica restrito o não fornecimento para carne para a China só do Rio Grande do Sul. Eles não estão aceitando. Aí nós temos que entender o porquê que eles fazem isso. Simplesmente interesses comerciais. Pensa bem, quantos containers não estão chegando lá na China de carne de frango que já tínhamos negociado? Se esse frango tiver que voltar de lá, o frete, as coisas, existe um custo muito elevado. Então eles começam a negociar dizendo que se você quiser vender aquela carne para eles, teria que baixar muito o preço, né? Então, são mais interesses comerciais nesse momento, porque a gente sabe que essa carne de frango ela não tem problemas de saúde para o ser humano. Qual é o objetivo principal disso? Simplesmente que a gripe não se espalhe. Então, nesses pontos, hoje já está numa briga, o quê? Uma briga comercial, e principalmente com quem? Com o grande governo chinês, que é o que mais negocia hoje, que é o que mais briga em preços. Por que eles brigam tanto em preços? Porque eles têm poder de compra, eles compram muito. Então, eles têm a condição de barganhar preços com todo mundo. E essa sua fala, ela faz tanto sentido que tem uma notícia aqui, inclusive, no site Interligados, que é do Canal Rural, que tem uma entrevista, inclusive, com o presidente da ABPA, né, Associação Brasileira de Proteína Animal,
e que diz o seguinte, que de acordo com a BPA, a suspensão aplicada por Japão, por exemplo, restringe-se apenas ao município de Montenegro e não afeta as demais regiões produtoras do país. Olha só essa informação, seguimos com 128 dos 151 mercados abertos. Na semana do caso, a queda nas exportações foi inferior a 2%, explicou ele. Olha só, a Jordânia, inclusive, já reabriu o mercado para o Brasil, exceto no raio de 10 quilômetros ao redor do foco. Ou seja, há um entendimento de que não é um caso desenfreado, não está espalhado, e também um entendimento de que isso não vai causar um problema ao ser humano. Você pode consumir o ovo, você pode consumir a carne, a gente já sabe disso. Ou seja, a gente vê de países mais pequenos, mas que, no caso do Japão, menor, mas tem um mercado premium que eles falam, né? Um mercado mais exigente. A Jordânia abrindo o mercado, reabrindo o mercado para o Brasil, exceto na região. Aí o caso mais sensível é a China, como o senhor estava falando, né? Que, por interesse comercial, às vezes até por conta disso, faz gerar uma onda de desinformação dentro do Brasil mesmo, que faz com que as pessoas possam começar a pensar que não, peraí, se eles não querem comprar a carne, o frango brasileiro, é porque existe algum motivo por aí. Mas, na verdade, esse motivo é estritamente comercial. Se aproveitam da situação, né, José? Então, mas os países são assim. Nós estamos cansados aqui de falar, não é que estamos cansados, já falamos inúmeras vezes que esses países pequenos, eles entendem muito bem o Brasil. Eles sabem que do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, que são grandes produtores de frango, existe 3 mil quilômetros de distância. Quantos quilômetros existe entre esses pequenos países na Europa? 3 mil quilômetros de distância na Europa, você atravessa a Europa inteira. Então, não é justo penalizar estados que estão numa distância muito grande. Bom, o corretíssimo é a regionalização, a estadualização que a gente diz, porque compete ao Estado também precaver e cobrar dos produtores que haja essa sanidade, que haja esses cuidados com sanidade. Então, compete a nós, ao Estado, aos produtores, compete estes cuidados. Porém, você não pode penalizar um Estado que está cuidando muito bem, enquanto que em outras regiões não temos o cuidado suficiente. Muito bem falado, então a gente segue acompanhando novos casos e também instruindo a população que no caso de Mato Grosso, né, agora relatado aí, confirmado esse caso, que é o primeiro caso no estado de Mato Grosso, não deve ser levado, tem que ser levado com seriedade, porém não com desespero, não é motivo para desespero. Não precisa parar de consumir a carne, não precisa parar de consumir o ovo. Seguimos em alerta, ok? Combinados? Vamos lá, então. Eu acho que nós deveríamos saber e informar a população mato-grossense, principalmente, da onde surgiu esse caso aqui em Campinápolis. Foi ave migratória, Campinápolis é uma região de migração de aves. Não, foi como que ela surgiu ali, entendeu? Isso seria muito importante para todos nós, para a população, para que a gente tome o cuidado para que isso não ocorra. E será que uma investigação vai conseguir constatar isso, ou no máximo que a gente pode chegar é uma hipótese muito provável? Só deduções e hipóteses, no meu entender. Então, esperamos também por isso, né? Tomara que a gente consiga chegar a um entendimento sobre esse assunto, porque eu acredito que esse teu pensamento é para que futuramente a gente não volte a ter problemas, né? José, igual quando cai um avião. Você não vai salvar aquelas pessoas que morreram, mas você pode evitar futuros problemas no mesmo sentido. Por que o avião caiu? Teve
esses diversos problemas. Então, vamos fazer o quê? Nos precaver para evitar isso. A mesma coisa da gripe aviária. Muito bem falado, seu Bianco. Vamos seguir para o nosso segundo assunto de hoje, que não estava nos destaques, mas é uma informação importantíssima para o produtor rural, principalmente para o produtor do estado de Mato Grosso. Mato Grosso iniciou ontem, domingo, o vazio sanitário da soja. Portanto, do dia 8 de junho, aí 30 dias de vazios, 90, desculpe, que são 3 meses, fica proibida a presença de plantas vivas de soja nas propriedades. Ou seja, só lá no dia 7 de setembro que está permitido plantar. Então, até dia 6 de setembro fica proibida a presença de plantas vivas de soja nas propriedades. Então, portanto, o produtor fica proibido. É algo, seu Bianco, que já está na agenda do produtor, para ele está muito fácil isso, ou ele tem que ficar alerta? Porque a maioria, agora, se tratando do estado de Mato Grosso, e só lembrando para o nosso telespectador que essa agenda ela muda dependendo da região, né? No caso de Mato Grosso, começou ontem. O produtor está com soja, ou ele está com algodão na sua terra nesse momento. Ele não está com... Ele está com... Eu falei soja? É milho, né? Ele está com milho ou algodão na sua terra no momento. Então, a soja, ela não está na lista dele agora. Ele sabe disso. Existem esses vazios sanitários, conforme você falou, cada região do país é determinado o tempo. Vamos dizer, agora, Mato Grosso, principalmente, vai entrar no vazio da soja. Aqui uns dias entra no vazio do algodão. O que é isso e para que serve e por que tem esse vazio? O objetivo principal disso é não deixar que fungos, principalmente fungos, se proliferem ou passem de um ano para o outro. Então, se você não tiver nenhuma planta de soja, hoje, vamos especificamente na soja, de agora para 90 dias, esses fungos, eles tendem a sumir. Principalmente um dos fungos que mais dá prejuízo para o agricultor, que tinha até tempos atrás pouquíssimos venenos para se matar isso, é o da asiática, como é que é? Da ferrugem asiática. Isso. Então, essa ferrugem, ela causa muitos prejuízos para a lavoura de soja, e se você entrar nesse vazio, dificilmente ela vai ter uma sequência de vida em cima nesse período. A grande vantagem disso é que a gente pode controlar com esse vazio. O que acontece em alguns outros países que não tem vazio, vamos dizer, igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem o vazio da soja, porém eles têm no clima deles, eles têm o quê? Eles têm neve. Então a própria neve, nesse período em que não se cria nada em cima de uma neve altíssima dentro dos próprios terrenos, então não se cria nada, não existe essa necessidade. Mato Grosso, como tem, principalmente esse período que é de seca, que tem pouca, de repente, você não pode plantar, mas você poderia ter irrigados, você poderia fazer irrigados, então isso haveria uma chance muito grande de que esses fungos permanecessem nas plantas por todo o período. E a cada ano isso iria se ampliar mais e mais, e isso ficaria muito mais caro e muito mais dificultoso. Então, hoje, o que é que, vamos dizer, o governo ou as partes fazem, o próprio produtor também concorda muito com isso. E não pode ter esse plantio dessa soja também, não pode existir essa soja que ela nasce sozinha aí, na beira de estrada. Você perdeu, quando você levou a soja de um armazém para coisa, perdeu-se grãos de soja.
principalmente perto de córregos, porque se molhar ali, ela vai nascer. Nem essas são não pode ter nem essas. O produtor rural, naquela área dele, da terra dele, perto da terra dele, na estrada dele, ele deve ir lá e arrancar. Se ele não for e não fizer isso, ele pode ser até multado. Muito bem, inclusive, só para contribuir com um pouco mais de informações, um dos motivos para isso é para reduzir, né, os esporos do fungo, atrasar o surgimento da ferrugem asiática, reduzir os custos e uso de fungicidas. Olha aí, é um período que o produtor deixa de colocar, poderia estar produzindo, mas deixa de produzir a soja nesse momento para que ele possa evitar. E isso é perda de dinheiro, mas também ele poderia... Vamos fazer uma hipótese para aquelas pessoas que acreditam que o produtor só pensa, né, nisso e usa demais. Aí, essa medida para reduzir o uso de fungicidas é uma medida que a gente pode considerar como sustentável. Então, a gente está tendo menos aplicação de aplicações químicas, né? Poupa recursos, reduz resistência do fungo aos defensivos. Isso mesmo. Grande opinião que você trouxe aí. E, além disso, o que eles fazem? Interrompe esse ciclo desses fungos. Então, mas o principal mesmo é isso daí, que se diminui veneno que você passa, se cancela se cancela todo um processo e automaticamente se diminui custos, porque o produtor não vai precisar passar com maquinário a mais e também não vai precisar gastar muito dinheiro com esses químicos que a gente sempre fala que são necessários. Então, portanto, até dia 6 de setembro, vai depender de chuva também para o produtor decidir no dia 7 de setembro, que é um feriado, né? E o produtor, ele não tem muito o que escolher, ele depende mais da chuva. Setembro em Mato Grosso ainda não está chovendo. E aí, será que o produtor vai esperar um pouquinho ainda? Para o produtor normal, ele depende exclusivamente dessas chuvas, porém tem irrigação, né? Se for em campos irrigados, todos, né? Alguns campos irrigados, onde tem campos irrigados que possa, aí você poderia plantar ela no começo e no final de agosto e já ir molhando. Automaticamente, quando começar a chuva lá por dia 15, 20 de setembro, você já está com ela nascida aí. Porém, ela é exatamente proibida e mais com foco nas irrigações. Então, o que é que o pessoal da irrigação pode fazer? Se plantar outras culturas, que dá rotação de cultura, você pode ir para arroz, pode ir para feijão, você planta outras culturas nessas áreas irrigadas que o produtor dispõe. Muito bem, então o produtor já deve estar bem atento a isso, mas não custa nada reforçar. Está aí o nosso reforço para o produtor rural e a informação para o nosso telespectador ligadinho aqui no Agrodebate. Inclusive, não se esqueça, é só você mandar sua mensagem para você interagir conosco. Nosso WhatsApp aparece aí na tela. É só você mandar o seu WhatsApp e o seu nome pode ser falado por aqui numa interação junto conosco. Estamos aguardando a sua participação. Vamos fazer um breve intervalo comercial. Logo no próximo bloco, seu Bianco, o assunto que tomou conta dos noticiários brasileiros nessa segunda-feira, o IOF. Tem muita coisa para a gente conversar. O intervalo é rápido, voltamos já. O Agrodebate dessa segunda-feira, dia 9 de junho, está de volta. Seja bem-vindo, você continua conosco. Seja bem-vindo de volta, você que está conosco, e seja bem-vindo você que chega agora
Não sai daí não, porque tem debate ainda sobre o agronegócio por aqui, informações, e o assunto da vez agora são as mudanças no IOF. Hoje e ontem à noite já se começaram os comentários, já que foi uma decisão que foi explanada ontem à noite. Desde então começaram-se aí as informações a respeito dessas mudanças, e muitas informações complexas, difíceis de se entender, né? Principalmente para quem não está dentro dessa área, mas da área financeira, mas isso acaba impactando, na verdade, todos os brasileiros. E não seria diferente também para o agronegócio, já que foram propostas 4 frentes de ação do governo para reduzir os impactos das mudanças no IOF. Entre as medidas para compensar essa perda de arrecadação estão o aumento da taxação das bets e outras medidas sobre o sistema financeiro. Vamos lá para a gente tentar entender isso. Vamos chamar o seu Bianco aqui para a gente tentar entender um pouquinho isso aí. Seu Bianco, vamos lá. A notícia é a seguinte: depois de quase 6 horas de reunião com essas lideranças do Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou no final da noite de ontem um acordo para reduzir o impacto da tributação do imposto sobre operações financeiras e compensar o que seria uma perda de arrecadação com o aumento da taxação das bets e outras medidas sobre o sistema financeiro. O ministro afirmou que o governo vai apresentar em paralelo medidas para reduzir em 10% os gastos tributários infraconstitucionais, além de propostas para cortar despesas primárias que serão fruto de uma nova reunião. Vamos lá, entre as medidas, essas 4 medidas anunciadas, então vamos lá, resumindo, as 4. Uma medida provisória para compensar a arrecadação com o recuo do IOF. 2, um novo decreto para recalibrar a cobrança de IOF em 1/3 do projeto original. 3, uma proposta para rever 10% das isenções tributárias infraconstitucionais. E 4, uma nova reunião para discutir a redução de gastos primários. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro, vamos tentar entender, seu Bianco, na sua opinião, como que isso impacta o brasileiro de maneira geral. Daqui a pouco a gente entra no agronegócio. Veja bem, Justa, o governo está necessitando arrecadar mais. Ele cria o projeto de aumento do IOF e diz que vai arrecadar de 20 a 30 bilhões. Então, desses 20 a 30 bilhões do ano, ele precisa, ele diz que existe essa necessidade para equilibrar as contas. Para equilibrar as contas, de repente, poderia ser o quê? Você baixar a sua despesa, porque o governo é igualzinho à casa da gente. Eu e você, na nossa casa, estamos ganhando quanto? R$1.000 por mês e estamos gastando 2.000. O que é que nós devemos fazer? Economizar na energia elétrica, na gasolina. Não. Nós devemos economizar, gastar menos. Para quê? Para que a nossa receita seja igual, a nossa despesa seja igual à receita. E pronto. Então o governo está nessa teoria de que ele só queria aumentar. Provavelmente nessa reunião com os políticos, eles viram, porque todos os políticos apanham com isso. Quando você aumenta o imposto, quem arrecada é o governo federal. Porém, os políticos, os deputados, as coisas, eles, entre aspas, eles são criticados. Porque vocês só sabem aumentar imposto, porque é aquilo que todos nós, como população, pagamos. Então, qual que é a ideia? Principalmente, eles defenderam nessa reunião, isso na minha opinião, defenderam que deveria ser cortado despesas, e aí com isso, o que é que se faz? Se equilibra o orçamento, se equilibra o valor gasto arrecadado com o que gasta. Então, nessa condição, eles fizeram a reunião e aí vieram dizendo-se que desses 30 bilhões,
eles iriam economizar uma parte iriam fazer outras arrecadações em outros sistemas, outros locais. Então, aí que está se vendo quais são diretamente esse outro modal de arrecadação, aonde é e quais os setores que serão mais prejudicados. O mais importante para responder sua pergunta é que nós, como brasileiros, aonde é que nós seremos prejudicados? Vai ser tirado do mercado, do dinheiro que gira com a população, e esse dinheiro todo ele muda de mãos em mãos, que passa pela sua mão, pela minha, pelo do vizinho, vai ser tirado do mercado e isso vai ser jogado para o governo. E o governo vai gastar esse dinheiro aonde ele quiser. Porém, o que a gente sabe do governo? Que ele gasta mal, que ele não gasta no setor produtivo. E aí isso é prejudicial a todos nós como consumidores do nosso país. Bom, a promessa, então, portanto, é de reduzir, né, um novo decreto para recalibrar essa mudança do IOF em 1/3 do projeto original. E aí, para compensar, veja se o senhor concorda comigo. Para compensar o que eles já esperavam, nós vamos cobrar IOF a mais aqui, 3,5%, isso vai gerar tanto, fizeram cálculos, pronto. As contas vão fechar agora. Pronto, estavam convictos disso. Não foram bem recebidos com as informações, enfim, o brasileiro não recebeu bem, eles viram que não estava certo esse negócio. Beleza, vamos mudar. Então, o cálculo, vamos reduzir então a cobrança do IOF para 1/3 do que a gente estava precisando, do que a gente estava esperando aí, mas então vai continuar faltando. Nos meus cálculos aqui, só no IOF eu ia resolver a parada. Agora eu não consigo resolver. Sobram 2/3 do IOF para eu compensar. Então eu preciso tirar de outro lugar. Da onde que eles decidiram tirar? A medida provisória, uma medida provisória que vai permitir recalibrar o decreto do IOF, fazendo com que a sua dimensão regulatória seja o foco da nova versão, é o que disse o Haddad. Aí entra o pulo do gato. Essa medida provisória, ela prevê a tributação de títulos que hoje são isentos, como as letras de crédito imobiliário, as LCIs, e as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, com alíquotas de 5%. Ou seja, eram isentos e agora devem pagar 5%. E o aumento da taxação das BETs, que passará de 12% para 18% no rendimento bruto das apostas, além de outros como o CSLL, que deixa de ter alíquota padrão de 9% e passa com as alíquotas mais altas de 15% e 20%. Mas, para a gente tentar entender um pouco melhor o que são essas LCAs, essas letras de crédito do agronegócio e como que elas podem impactar, na sua opinião, seu Bianco, o agro brasileiro. Terá letra de crédito aí, no caso, tem poupadores, pessoas que poupam, porque tem um dinheirinho sobrando, e elas aplicam nessas letras de crédito, tanto imobiliário como agro, como poupança, caderneta de poupança, são umas cadernetas de poupança. O que é que vai impactar no agro? Quando você aplica diretamente letra de câmbio do agro, esse dinheiro tem que ser aplicado aonde? No próprio agro. Se for taxado isso, e aí o incentivo era que dizia, olha, poupança, e essas letras de câmbio não tem imposto de renda. Ah, não, eu quero aquelas aplicações bancárias que os bancos dizem lá, que você pode aplicar nisso daí. Ah, você vai ganhar um juro por mês, ou por semestre, ou por ano, porém, você pode ser taxado com um imposto de renda. Então, era um incentivo para que as pessoas aplicassem mais nessas atividades, que seria a atividade do agro e a atividade imobiliária. Porém, agora eles vão taxar isso em 5%. Também não impacta muito, não. Também não é uma sangria desatada, mas sempre são taxações e o governo vai tentar arrecadar um pouquinho mais, principalmente
nessa atividade aí e automaticamente prejudica o setor imobiliário e o setor do agro. Inclusive, o agro não recebeu bem essas informações. O presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, já disse, né, inclusive, que simplesmente não podemos aceitar, a gente simplesmente não pode aceitar sobre essas LCAs, foi o que ele disse. O presidente da FPA, Pedro Lupion, do PP do Paraná, ele reagiu a essa cobrança do governo federal de 5% de imposto sobre as letras de crédito do agronegócio como uma alternativa de elevação do imposto sobre as operações financeiras. Ele disse assim, mais completamente aqui, como está no site Infomoney: a resposta apresentada pelo governo é a taxação, ou seja, aumentar impostos de LCAs, LCIs, debêntures incentivadas, algo que funciona muito bem no mercado e que significa boa parte do financiamento do setor agropecuário. A gente simplesmente não pode aceitar. Atualmente, tanto as LCAs quanto as LCIs, elas são isentas de impostos, como a gente vinha falando, e o Lupion criticou o que ele chamou de uma inabilidade política do governo, tanto com a elevação do IOF, como com o pretexto acordo em resposta ao IOF apresentado no domingo. Aí ele completou assim: vamos mais uma vez entrar em mais uma batalha para mostrar para esse governo que, em vez de aumentar imposto, precisa cortar na carne, diminuir a máquina e diminuir o gasto público. Até agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ninguém da equipe econômica não falaram em diminuir o tamanho do Estado. E isso, seu Bianco, está muito ligado a uma campanha, um movimento criado cadê eu tinha o nome aqui? A Esfera Brasil, o movimento da Esfera Brasil, que chama É da Nossa Conta. Foi criado um VT muito legal de 1 minuto e que mostra a importância da gente saber como os gastos do governo são importantes e que são da nossa conta, sim. Vamos rodar aí, ele tem 1 minutinho, a gente vai rodar para a gente ver esse vídeo dessa campanha para que a gente possa entender um pouco mais e desenrolar um pouco mais dessa conversa, seu Bianco. Tem coisa que não dá para adiar. As contas públicas do Brasil estão no limite. Um aumento dos impostos. O país gasta mais do que pode. E quando o Estado gasta mal, quem paga bem é a sociedade. R$1 faz a diferença. Não dá mais para o brasileiro apertar o cinto enquanto o Estado aumenta a barriga. R$1 trilhão em impostos. A crise das contas públicas não tem lado, mas tem consequência. Porque não existe orçamento de esquerda ou de direita. Existe orçamento público. Essa conta é de quem governa, de quem legisla, de quem julga, de quem produz e de quem se importa. Chegou a hora de todos nós acertarmos esta conta. Por isso, é da nossa conta colocar as contas no lugar e o país no rumo certo. Junte-se ao nosso movimento para conscientizar o país da importância de equilibrar as contas. A verdadeira justiça começa quando as contas fecham, porque só aí o futuro se abre. E aí, seu Bianco, é da nossa conta. A gente tem que cada vez mais se importar e estar por dentro dessas informações. E, curiosamente, esse VT foi lançado no sábado, antes do anúncio do governo, tá? Do Haddad. Então, essa campanha, imagina, para a produção, então, só para que o telespectador entenda, não é algo exclusivamente desse lançamento dessas novas medidas propostas para substituir o IOF, seu Bianco. Que vídeo espetacular, José. Parabéns aí. Que recado que é dado para a gente, que a gente tem que se mobilizar, a gente tem que defender o que é interesse geral. Não é interesse próprio meu, não é seu, mas quando a gente teria que defender os interesses e a voz da gente é a voz que tem que
simplesmente depender. O governo taxa isso daí, coloca inúmeras, diversas impostos em cima e a gente só vai aceitando. O governo disse que ia taxar o IOF lá num valor determinado. Agora ele diz que ele está perdendo a arrecadação. Se era um setor que ele nem tinha arrecadado. Então, a gente é muito facilmente dominado. E isso eu acho que a gente tem que abrir um alerta. Quais as outras taxações que tiveram aí, José? Quais as outras aí? O BETS, eu acho, né? BETS, Eu até sou favorável. Vou falar bem certinho. Uhum. Eu acho até que o BETS a gente é até favorável, porque o BETS é aquele jogo de você aposta nas loterias, aí no jogo de futebol quem vai ganhar, quem vai receber cartão, okay? E em cima disso essas empresas têm lucros, e em cima desse lucro eles estavam taxando num determinado percentual e vão aumentar esse percentual. Acho eu isso muito, muito correto até. Por quê? Porque entre aspas, também é um jogo de azar aí. Né? Muitas famílias, muita gente estão sendo muito penalizadas em cima disso, porque virou até um vício esses jogos de bets aí. E aí muita gente aposta tudo aquilo que não tem, faz empréstimos para apostar, achando que vai ganhar. E realmente eu conheço gente que se endividou em cima disso. Muito complicado isso daí, hein? E não se trata de um serviço essencial, né? A gente está falando do agronegócio aqui, que é algo essencial. Estamos falando de alimentação. Eu não como soja, eu não como milho, eu não como... Mas indiretamente, isso aí serve de alimentação para o frango, para o suíno, para o gado que você consome. Ou não, ou sim, mas enfim. Mas eu não consumo, não consumo, mas grande parte da população precisa e não sobreviveria se não fosse isso. Então a gente está falando de serviços essenciais. E eu também concordo que essas bets, elas merecem mesmo essa cobrança. Vamos receber uns hates aí, mas eu concordo, traz coisa ruim também, né? A gente está falando de investimento real, né? Não que o outro não seja, tem gente que pode ganhar muito dinheiro com as bets, mas é algo necessário mesmo. Você foi muito claro, não é algo necessário, você não precisa apostar. Você não precisa jogar. Eu estava fazendo uma pesquisa que tem essa contribuição sobre o lucro líquido. As pessoas podem dizer, sim, mas é uma contribuição em cima do lucro líquido. A maioria das pequenas e médias empresas hoje, elas são de pequeno porte, e daí elas vão... o sistema delas é um lucro presumido. Para não ter uma fiscalização muito grande, em cima do valor que você vende, você paga uma taxação, você paga um percentual, dizendo-se que isso vai ser seu lucro, porque provavelmente vai ser seu lucro. Às vezes até em virtude de aumento de juros, porque às vezes até você nem tem esse lucro. Porém, você paga esse imposto, que é essa CSLL, né? Você paga esse imposto justamente porque é um enquadramento da sua pequena empresa. Então, essa taxação também irá aumentar, me parece que de 9% para 20%. E isso tudo recai em cima do pequeno comerciante, do pequeno produtor, de pessoas que estão principalmente tendo muitos prejuízos com taxa Selic elevada, com todos esses pequenos produtores e pequenos comerciantes, eles sofrem muito com os erros do governo federal. Muito bem, então a gente segue acompanhando, vamos ver o que vai ser definido de fato, tem muitas informações ainda a serem definidas, então a gente segue acompanhando essas informações para saber como isso deve impactar ou não o agronegócio brasileiro. Você acompanha aqui no Agrodebate, que é diário, viu? De segunda a sexta-feira. Vamos ao nosso último intervalo comercial de hoje, seu Bianco. No próximo bloco, a gente vai comentar
sobre o mercado da soja. O que a gente deve esperar para o que tem por vir? O produtor está com milho no seu solo, mas já tem que ficar atento, justamente por conta desses problemas de impostos e etc. Tem que ficar muito atento para não ficar no vermelho na próxima safra. A gente volta já. O Agrodebate desta segunda-feira já está de volta. Calma aí, daqui a pouquinho você faz com o seu compromisso aí, viu? Agora a gente faz o convite para você continuar conosco. O assunto da vez é a próxima safra 2025-26 da soja. Mas o Mato Grossense, o Paranaense estão com milho agora no solo. Sim, mas esse é o momento, segundo o site Grão Direto, do produtor redobrar sua atenção para o cenário da próxima safra 25-26. Até porque, seu Bianco, volta aqui comigo por gentileza, tem produtor que arrenda terra, que se ele não fizer os cálculos na ponta do lápis, agora, nesse momento, ele pode, nessa próxima safra, sair no vermelho, né? Enfrentar margens negativas. Pode não compensar justamente por conta, no bloco anterior a gente falava de problemas de governabilidade do nosso governo. Jossan, realmente nós estamos assim com um grande problema no nosso governo e, além disso, o produtor rural, o sojicultura, ele depende muito também de mercado internacional. Esse momento é um momento assim que a soja, o que é que está acontecendo na soja hoje? Todo mundo está com um olho nos Estados Unidos. O que soja, Estados Unidos, qual o problema que os Estados Unidos está tendo, pelo menos na última semana? Houve muita chuva. E automaticamente tem muito produtor de lá que não quer, que não está podendo agora plantar o milho, então. Então, qual é a solução para eles? Ir para a soja, porque a soja é um ciclo um pouco mais curto. Ele indo para a soja, o que provavelmente pode acontecer? Haverá no mundo uma produção maior de soja, e havendo produção maior de soja, haverá preços menores. Então, você veja bem como o que é que está vendo nos Estados Unidos, o que interessa para o produtor brasileiro. Quase nada, né? Porém, isso pode impactar nesses preços que a gente, de repente, possam até cair. Agora, você pode dizer, sim, mas e daí agora? O que é que vamos fazer nesse intervalo aqui? Vamos comprar o adubo mais recente, vamos financiar, vamos pagar direto, vamos investir mais em tecnologia, mais em adubação, Hoje, o mercado está, assim, numa incerteza muito grande. Incerteza muito grande, isso aí falou muito bem. E no cenário de curto prazo segue desafiador ainda, né? Principalmente para Mato Grosso, Goiás, Tocantins, enfim, os estados do Mato Piba. E com o câmbio, em relação ao câmbio, né? Segundo o site Grão Direto, o câmbio segue reagindo às medidas fiscais do governo brasileiro, como, por exemplo, o fim da isenção de IR para LCI e LCA, e uma maior taxação sobre as apostas, que devem ser oficializadas em breve, tá? No exterior, a reunião entre Estados Unidos e China, em Londres, pode definir rumos nas tarifas de importação. Esses fatores aumentam a volatilidade e influenciam o câmbio com impactos indiretos nos preços agrícolas do Brasil. O produtor tem que ficar de olho e tem que fazer cálculo para que não tenha que pagar para trabalhar na próxima safra. Enfim, é um momento desafiador. O cálculo, a calculadora está sendo, nesses últimos dias, o melhor amigo do produtor para saber o que ele deve fazer nessa próxima safra, né, seu Bianco? Obrigado por hoje.
Exatamente, José. Beleza. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado. Há tempo para finalizar ainda, se o senhor tinha uma conclusão aí. Não, essa briga aí do Trump aí com a China ainda vai também nos impactar. Será que vai sobrar alguma coisa para o produtor brasileiro? Será que essa taxação ainda vai continuar muito grande para daí o produtor brasileiro poder ganhar alguma coisa nesses preços? Eu acho muito difícil, não vai ter essa possibilidade, não. Daqui a pouco eles vão se acertar entre eles e vai baixar essa taxação aí. Beleza? Muito obrigado, Josão. Um abraço. Muito obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Valeu, senhor Bianco. Uma boa noite. Até amanhã, então. Seguimos. Eu quero voltar a discutir esse assunto. A gente teve que falar bem rapidinho por causa de tempo, mas eu acho que é um assunto muito interessante, né? A gente volta, bem provavelmente amanhã voltamos a falar sobre isso. Valeu, um abraço, senhor Bianco. Não se esqueça, meus queridos telespectadores, olha aí o QR Code, pega o seu celular, aponta aí para a câmera, manda WhatsApp para o Agrodebate. Estamos aguardando seu comentário, seu bom dia, boa tarde, boa noite, sua sugestão de pauta também. Amanhã estamos de volta. Boa noite, tchau.